bem breve, mas também podemos ser bastante fiel a tudo aquilo que o Senhor confiou ao nosso coração nessa manhã. Eu pedindo ao Senhor uma palavra, para essa manhã, e o Senhor me deu essa palavra, uma palavra inicial para o nosso ano. Esse venha a ser um ano, não que os outros anos não venham ser, mas que esse venha a ser um ano que a gente possa ter maior relacionamento com a presença do Eterno. Deus, Ele não quer somente uma visita, mas Deus, Ele quer fazer habitação dentro de mim, dentro de você. A realidade é que o Senhor não quer que nós vivemos somente de picos de culto. Falamos que um culto foi bom, outro, aquele momento do ano foi bom, mas o Senhor quer um ano inteiro relacionado nós com a presença dEle. É interessante que o Salmo 24, ele está conjunturado numa trilogia. Os salmos são cânticos a qual Deus deu a homens como Salomão, a homens como Davi, a homens como Moisés, Asaf. Os salmos, eles vêm contando a história, desde vitórias, desde luta, desde choro, desde momentos de apreensão de grandes homens de Deus, momentos de vitória, momentos de guerra, momentos de contemplação. Os salmos vêm contando algumas histórias de homens de Deus. E o Salmo 24, ele faz parte de uma trilogia de salmos. Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. O Salmo 22, ele é conhecido como Salmo da cruz, porque é aquele salmo que vai externar a mesma coisa que Jesus externou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 vai ser considerado o Salmo do cajado, a qual Davi vai falar: sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E esse último salmo dessa trilogia, ele vem relacionando o salmo da coroa, ou melhor, o salmo da glória, um salmo que aponta para Jesus. Porém, esse salmo, ele tem um contexto a qual a história tem uma história inserida, e a qual Deus colocou no meu coração, que é pertinente nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse momento. O Salmo 24, ele vem relatando a história do rei Davi. Quando Davi, ele tem um desejo no seu coração de trazer a arca da aliança para perto dele, a arca da aliança para perto de Jerusalém. Bem, nós sabemos que depois, na época de Samuel, seus filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, estão indo para uma guerra. Nós sabemos que Ofni e Finéias são filhos corruptos, que não são ligados à presença do Senhor. Então eles querem pegar a arca da aliança para botar no meio de uma guerra contra os filisteus, para vencer aquela guerra. Nós sabemos que hoje a presença, ela é simbolizada e ela está no Espírito Santo que mora e vive dentro de nós. Mas no Antigo Testamento, para se relacionar com a presença, o ato, símbolo que representava a presença era a arca da aliança. Dentro da arca da aliança estava ali as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão. E aquele símbolo da arca da aliança era aquele símbolo que relacionava e representava a presença de Deus. A arca era a presença de Deus no meio do povo. Porém, Ofni e Finéias estão partindo para uma guerra. Eles estão totalmente contrários à presença do Senhor. E agora eles querem trazer a arca como se fosse um objeto para fazer eles vencer aquela guerra. Me chama a atenção que Ofni e Finéias quer a presença para vencer guerra, mas não quer a presença para mudar o caráter. Quer a presença para fazer vitória, mas não quer presença para mudar a vida deles dentro do coração. Antes de nós pedirmos a presença para alguma coisa, é necessário que a presença de Deus mude a nossa vida. Ofni e Finéias perdem aquela guerra, e a Bíblia vai relatar que agora a arca do Senhor é levada ao templo de Dagon, na Filístia. A Bíblia nos relata que a arca do Senhor é colocada de frente com a estátua de Dagon. E ao passar da noite, eles abrem aquele templo, a arca do Senhor está de pé. E a
e a estátua de Dagon está prostrada, caída ao chão. Mais uma vez eles tentam colocar a estátua no lugar, e ao passar mais uma noite, a arca da aliança está intacta, e agora a estátua de Dagon está totalmente despedaçada, para provar que não há Deus como o nosso Deus, não há Deus que se compara ao nosso Deus. Então os filisteus, eles ficam desesperados e falam: a presença do Senhor está trazendo mal para nós, vamos devolver a arca do Senhor para onde ela não deveria ter saído. Então eles botam a arca do Senhor no carroção de bois e devolvem para Israel. E a Bíblia vai nos relatar que a arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos. Passa o reinado de Saul, e agora está chegando o reinado de Davi. Aqui nós entramos no texto. Davi, ele entende uma coisa: eu quero fazer diferente de Saul. Não adianta eu ter trono se eu não tenho a presença. Não adianta eu ter cadeira se eu não tenho presença. O problema de Saul foi que Saul preferiu e priorizou a cadeira. Mas eu sei que o meu sucesso não vai vir por cadeira. Eu sei que o sucesso do meu reinado não vai vir por trono, mas o sucesso do meu reinado vai vir se a presença do Senhor estiver perto de mim. Davi, ele entende que não é sobre o trono, não é sobre cadeira. Tem muita gente por aí brigando por trono, tem muita gente por aí brigando por cadeira. Só que Davi entende, não é sobre o trono. O meu reino vai começar, e para ele começar é necessário que a presença esteja perto de mim. Eu entendo que a minha vida só vai fazer sentido, eu entendo que o meu comando só vai fazer sentido se a presença do Senhor estiver conosco. Então Davi, ele vai ter essa ideia: eu vou trazer a presença para perto de mim, eu quero trazer a presença para perto de mim. E a Bíblia vai falar que a arca está na casa de Abinadab faz 20 anos, e agora Davi vai lá trazer a arca do Senhor. Só que Davi, ele está preocupado, que agora ele quer trazer a presença do Senhor. E qual é a ideia de Davi? Eu vou trazer a presença do Senhor, eu vou colocar ela num carroção de bois para que ela chegue mais rápido em Jerusalém. Mas aqui tem um problema: as leis mosaicas nunca falavam que a arca deveria ser carregada por um carroção de bois, mas sim que a presença do Senhor deveria ser carregada nos ombros. Só que agora Davi está trazendo a presença do Senhor, querendo trazer a arca do Senhor dentro de um carroção de bois. Por quê? Num carroção de bois a presença vai chegar mais rápido. Davi está querendo trazer a presença com princípios que os filisteus deram. Davi está querendo trazer no sagrado aquilo que o mundano estava usando. E agora vai acontecer um grande problema. Davi vem trazendo a presença do Senhor para perto da casa do Senhor. Davi está trazendo a presença do Senhor e o povo está se alegrando. Davi tem essa ideia: eu vou trazer a presença do Senhor, mas está trazendo a presença do Senhor da maneira errada. E aqui há um problema. Deus, ele não é motivado por pessoas que têm boas intenções, mas Deus, ele se comove por pessoas que abençoam e seguem os princípios dele. Tem muita gente muito motivada, tem muita gente com muita boa ideia, mas se vai contra o que a Bíblia está dizendo, é dispensável. O problema é que muitas das vezes nós queremos abraçar pessoas que estão naquela animação. Trazer a arca um carroção de bois era quebrar princípios, e Deus não fere princípio dele para agradar ninguém. Deus não está à procura de filhos que têm boas ideias, mas Deus está à procura de filhos que obedecem a sua palavra. Então a Bíblia vai falar que no meio daquele caminho os bois vão tropeçar. Uzá, ao achar que a arca vai cair, mete a mão na arca, e a Bíblia fala que Deus abre ruptura em Uzá, e Davi se entristece.
desiste agora de trazer a presença do Senhor. Deus muitas das vezes Ele vai preferir te entristecer do que se ver alegrando fora do padrão dele. Deus muitas das vezes vai preferir fechar uma porta para você do que você ver você se alegrando fora da presença dele. Então Deus fecha e aquilo acontece. Agora Davi está totalmente desanimado. Davi está totalmente triste porque ele queria trazer a presença fora do padrão. Só que a Bíblia vai falar que então Davi coloca a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai falar que na casa de Obed-Edom, 3 meses, a casa de Obed-Edom prospera e cresce. Me chama a atenção, 20 anos a arca na casa de Abinadab e nenhum relato de nenhum benefício do Senhor. Agora a arca na casa de Obed-Edom, 3 meses, e a casa toda de Obed-Edom é abençoada. Qual é a diferença, Luan, da casa de Abinadab para a casa de Obed-Edom? É porque na casa de Abinadab, a arca, a presença era só mais um móvel. Na casa de Abinadab, a arca era só mais um utensílio. Mas na casa de Obed-Edom não. A presença ia entrando e Obed-Edom falando para os seus filhos: cuidado com o que vai falar, cuidado com o que vai vestir, cuidado como vai se comportar, porque a presença do Senhor está no nosso meio. A presença do Senhor não é qualquer coisa. Cuidado como vai se relacionar com a presença do sagrado. Então as notícias chegam até Davi, e Davi entende que não é com a rapidez da arca na carroça, mas é com o princípio. Qual é o princípio, Luan? Arca nos ombros dos sacerdotes, 6 passos para e santifica e sacrifica. Mas Davi, se fosse na carroça não ia ser mais rápido, mas não adianta correr demais e deixar a presença para trás. Se botasse no carroção não ia ser mais rápido, andar devagarzinho não vai fazer demorar. Eu prefiro ir devagar, carregando a presença, do que correr demais sem princípio e deixar a presença para trás. É por isso que alguém vai olhar para você e vai falar: já não era para ter acontecido, já não era para aquela vitória ter sido ganha, já não era para aquela porta ter sido aberta, já não era para você ter sido nomeado e recebido um cargo. E a nossa resposta é: ir rápido demais e deixar a presença para trás nada vale. Eu preciso ir, prefiro andar devagarzinho, mas levar a presença comigo. Já aconteceu, não aconteceu, mas eu carrego a presença. A porta não abriu, mas eu vou devagar levando a presença, porque não tem nada nesse mundo que me faça quebrar os princípios de Deus e deixar a presença para trás. Davi entende que é um sacrifício, um coração entristecido. Davi entende que as coisas não são do jeito que ele quer, porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, achando que é do nosso jeitinho. Então Davi começa a se inspirar e conversar com o Senhor. E o que Davi vai relatar? Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra, a plenitude do mundo e todos aqueles que nela habitam. As coisas não são feitas do meu jeito, mas as coisas são feitas do jeito do Senhor, porque Ele é o dono da terra, Ele é pleno e todos aqueles que nele habitam pertencem a Ele. Aí alguns vão dizer por aí: algumas coisas foram dadas para uma entidade, algumas coisas foram dadas para pessoas por aí. O Senhor está falando do céu. Do Senhor é a terra, a plenitude daqueles que nele habitam. Eu não dei nada para ninguém. Vamos falar que você já perdeu a sua casa, já perdeu a sua família. O Senhor está falando: do Senhor é o céu, do Senhor é a terra e do Senhor é a plenitude de todos aqueles que neles habitam.
Aquele que te criou não perdeu o controle da sua causa. Sabe, talvez você chegou aqui desesperado e preocupado, mas é do Senhor. Tudo continua no controle do Criador. Então Davi continua falando. Por quê? Porque ele fundou os mares e estabeleceu sobre as inundações. Davi, preocupado com o erro que aconteceu de Uzá ter morrido, ele pergunta: quem subirá então ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu santo lugar? E ao ver que as coisas feitas da maneira certa, ele entende: aquele que tem mãos limpas e um coração puro na presença do Senhor. Quer chegar na presença do Senhor? Mãos limpas e um coração puro. Sabe, mãos limpas representa aquilo que eu e você fazemos, mas um coração puro representa aquilo que eu e você somos. O Senhor não vê somente aquilo que você faz, mas o Senhor está contemplando aquilo que você é dentro do seu coração. Quer presença do Senhor, quer ver a sua casa sendo manifestada na glória, assim como a casa de Obed-Edom. Mão limpa e um coração puro. Mãos limpas na obra, coração puro na obra. Resultado, presença de Deus manifesta dentro da casa. Então Davi entende que não é sobre a rapidez do milagre, do processo, mas é sobre a obediência aos princípios que a palavra diz. Davi entende, sabe por quê? Porque a arca na carroça, eles iam sentados em cima e a arca aí embaixo. Era eles em cima e a arca embaixo. Só que o processo correto é a arca nos ombros. Porque com as arcas nos ombros é a presença em cima e a nossa vida embaixo. Davi entendia que não era ele que ia na frente, a presença que ia atrás, não. Mas a presença ia na frente e ele ia se guiando na presença. Sabe, a nossa vida não está de pé porque nós vamos na frente, não, mas porque a presença vai na frente e nós vamos seguindo a presença de Deus. Davi entendia que não era ele o primordial, mas era a presença do Senhor. Mas sabe, as obras tinham que ser colocadas nos ombros, porque para carregar a obra, a presença precisava ter equilíbrio. Não dava para qualquer desequilibrado que acordou hoje e quis pegar a presença de qualquer jeito. Não, para carregar a presença do Senhor tem que ter estrutura, presença nos ombros para carregar a presença com equilíbrio. Então Davi está trazendo a presença do Senhor. E Davi está chegando perto de Jerusalém. E Davi está falando: essa é a geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. E quando Davi está fazendo essa referência a Jacó, ele está lembrando exatamente do momento em que Jacó lutou com um anjo, falando: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Ele está falando: Senhor, essa é a geração daqueles que te buscam e continuam insistindo até tocar na tua presença. Davi está falando: aqui é a geração que continua insistindo na obra. Aqui é uma geração que continua de pé na tua presença. Luan, mas o vento vai soprar, mas eu continuo firme insistindo na presença. A fofoca vai se levantar, Luan, mas eu continuo seguindo, insistindo na tua presença. Mas aconteceu isso no meu trabalho, mas aconteceu isso na minha família. Senhor, essa é a geração daqueles que te buscam como Jacó te buscou. Nós não pararemos no meio do processo, só pararemos quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então Davi está chegando com a presença, e aqui eu já prossigo para o final. Davi está chegando com a presença, e o povo agora está se alegrando, porque a presença está sendo trazida da maneira correta. O povo está se alegrando. E
Davi está trazendo a presença, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então os atalaias que estão posicionados em cima das muralhas de Jerusalém vão perguntar: quem é esse, o Rei da Glória? Davi está fazendo o quê? Levantai, ó portões, porque a presença está chegando. Levantai as vossas portas, porque a presença do Senhor está chegando. Davi está anunciando o Senhor Jesus, a presença como Rei. Davi entende que ele pode ser até o Rei de Israel, mas tem um Rei da Glória que é muito superior a ele e merece ser anunciado. Davi está nos dando uma grande lição: anuncie com a sua vida a vinda do Senhor. Sabe, para mim assumir a tribuna aqui, eu fui anunciado, e olha que eu não sou nada, quanto mais a presença do Senhor. É Davi falando: eu não posso anunciar somente o meu nome, mas eu tenho que anunciar a presença do Rei primeiro. Sabe, é eu estar no supermercado, eu não falar de mim, mas eu anunciar a vinda do Rei. É eu estar no salão de beleza, eu não anunciar sobre mim, mas eu anunciar a presença do Senhor primeiro. Davi está entendendo: eu tenho a cadeira aqui, eu posso ter até anel de rei, eu posso ter até a coroa de rei, mas eu entendo que rei só tem um, e o nome dele é Rei Jesus, e ele é o Rei da Glória. Só que há um detalhe: para a presença de Deus entrar, tem que levantar os portões. Sabe, Jesus não entra em nenhum lugar se não lhe for permitido. Ele vai falar em Apocalipse 6 que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei e cearei com ele. É Jesus falando: eu sou educado. Quer que a presença entre? Mas você tem que abrir a porta para ele entrar. Sabe, quer que a presença entre dentro do seu coração e mude a sua vida? Tem que abrir o portão para que ele entre. Eu não sei qual é o portão que você tem que abrir hoje. Talvez seja o portão do perdão. Para a presença entrar, está sendo necessário perdoar alguém. Sabe, talvez seja o portão do servir, está mais na obra, está mais envolvido com a obra. Talvez seja o portão da humildade, entender como bem que ele cresça e que eu diminua. Só que Davi está falando: para a presença entrar, o redondo da porta tem que levantar o portão. Só que tem um detalhe: quando ele entra, ele não vai deixar tudo do jeito que você quer, mas quando a presença entra no lugar, ela se manifesta e faz aquilo que Deus lhe apraz. É Davi entendendo: a presença vai entrar. E o rei, eles perguntam: quem é esse, o Rei da Glória? Davi vai repetir mais uma vez: levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem não está entendendo vai perguntar mais uma vez: quem é esse, o Rei da Glória? Aí Davi vai dizer: o Senhor poderoso, forte na batalha, ele era o Rei da Glória, o guarda de Israel, que não dorme nem osquineja, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a minha nem a sua que ele vai perder. Ele era o Rei da Glória. Levantamos as portas do nosso coração nessa manhã, para que o Rei da Glória entre dentro de nós. O Rei da Glória não quer fazer uma visita nessa manhã e ao longo do dia você se esquecer quem é o Senhor, não. Mas Ele está querendo entrar para morar dentro de mim e chamar: essa é minha casa de habitação. Abrimos o portão para que o Rei da Glória possamos entrar. Lembrando que não é por boas intenções, mas obedecendo os princípios da sua palavra, fazendo a obra, a presença nos nossos ombros,
Trazer presença nos ombros é o quê? Responsabilidade. Chegou o tempo de ficar jogando para um, jogando para outro. Faz você que viu, não. Traz a responsabilidade pro seu ombro e chame a presença do Senhor para entrar nesse lugar. E assim eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam e